1992. Define os crimes contra o sistema financeiro nacional e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros, vetado, de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários. Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira. Inciso 1. A pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança ou recursos de terceiros. Inciso 2. A pessoa natural que exerça quaisquer das atividades referidas neste artigo, ainda que de forma eventual. Dos crimes contra o sistema financeiro. Artigo 2º. Imprimir, reproduzir ou de qualquer modo fabricar ou pôr em circulação, sem autorização escrita da sociedade emissora, certificado, cautela ou outro documento representativo de título ou valor mobiliário. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem imprime, fabrica, divulga, distribui ou faz distribuir prospecto ou material de propaganda relativo aos papéis referidos neste artigo. Artigo 3º. Divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Artigo 4º. Gerir fraudulentamente instituição financeira. Pena, reclusão de 3 a 12 anos e multa. Parágrafo único. Se a gestão é temerária, pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Artigo 5º. Apropriar-se quaisquer das pessoas mencionadas no artigo 25 desta lei, de dinheiro, título, valor ou qualquer outro bem móvel de que tenha posse, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena qualquer das pessoas mencionadas no artigo 25 desta lei, que negociar direito, título ou qualquer outro bem móvel ou imóvel de que tenha posse, sem autorização de quem dê direito. Artigo 6º. Induzir ou manter em erro sócio, investidor ou repartição pública competente relativamente à operação ou situação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente. Pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Artigo 7º. Emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários. Inciso 1. Falsos ou falsificados. Inciso 2. Sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente, em condições divergentes das constantes do registro, ou irregularmente registrados. Inciso 3. Sem lastro ou garantias suficientes nos termos da legislação. Inciso 4. Sem autorização prévia da autoridade competente, quando legalmente exigida. Pena reclusão de 2 a 8 anos e multa. Artigo 8º. Exigir, em desacordo com a legislação, vetado, juro, comissão ou qualquer tipo de remuneração sobre operação de crédito ou de seguro, administração de fundo mútuo ou fiscal, ou de consórcio, serviço de corretagem ou distribuição de títulos ou valores mobiliários. Pena reclusão
de 1 a 4 anos e multa. Artigo 9. Fraudar a fiscalização ou o investidor, inserindo ou fazendo inserir em documento comprobatório de investimento em títulos ou valores mobiliários, declaração falsa ou diversa da que dele deveria constar. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. Artigo 10. Fazer inserir elemento falso ou omitir elemento exigido pela legislação em demonstrativos contábeis de instituição financeira, seguradora ou instituição integrante do sistema de distribuição de títulos de valores mobiliários. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. Artigo 11. Manter ou movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela legislação. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. Artigo 12. Deixar o ex-administrador da instituição financeira de apresentar ao interventor, liquidante ou síndico, nos prazos e condições estabelecidos em lei, as informações, declarações ou documentos de sua responsabilidade. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 13. Desviar, vetado, bem alcançado pela indisponibilidade legal resultante de intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de instituição financeira. Pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre interventor, ou liquidante, ou o síndico, que se apropriar de bem abrangido pelo caput deste artigo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Artigo 14. Apresentar em liquidação extrajudicial ou em falência de instituição financeira declaração de crédito ou declaração falsa ou juntar a elas título falso ou simulado. Pena reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre o ex-administrador ou falido, que reconhecer como verdadeiro crédito que não o seja. Artigo 15. Manifestar-se falsamente o interventor, o liquidante ou o síndico, vetado, a respeito de assunto relativo à intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de instituição financeira. Pena reclusão de 2 a 8 anos e multa. Artigo 16. Fazer operar, sem a devida autorização ou com autorização obtida mediante declaração vetado falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio. Pena reclusão de 1 a 4 anos de multa. Artigo 17. Tomar ou receber crédito na qualidade de qualquer das pessoas mencionadas no artigo 25, ou deferir operações de crédito vedadas, observado o disposto no artigo 34 da Lei 4.595. Pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem: inciso 1. Em nome próprio, como controlador ou na condição de administrador da sociedade, conceder ou receber adiantamento de honorários, remuneração, salário ou qualquer outro pagamento nas condições referidas neste artigo. Inciso 2. De forma disfarçada, promover a distribuição ou receber lucros de instituição financeira. Artigo 18. Violar sigilo de operação ou de serviço prestado por instituição financeira ou integrante do sistema de distribuição de títulos mobiliários, de que tenha conhecimento em razão do ofício. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 19. Obter mediante fraude, financiamento em instituição financeira, pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de instituição financeira oficial, ou por ela credenciada para o repasse de financiamento. Artigo 20. Aplicar, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, recursos provenientes de financiamento
concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo. Pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Artigo 21. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para a realização de operação de câmbio. Pena detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, para o mesmo fim, sonega informação que devia prestar ou presta informação falsa. Artigo 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do país. Pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove sem autorização legal a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente. Artigo 23. Omitir, retardar ou praticar o funcionário público, contra disposição expressa de lei, ato de ofício, necessário ou regular, ao regular funcionamento do sistema financeiro nacional, bem como a preservação dos interesses e valores da ordem econômico-financeira. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Da aplicação e do procedimento criminal. Artigo 25. São penalmente responsáveis os termos desta lei, o controlador e os administradores de instituição financeira, assim considerados os diretores gerentes vetado. Parágrafo 1º. Equiparam-se aos administradores de instituição financeira vetado o interventor, o liquidante ou o síndico. Parágrafo 2º. Nos crimes previstos nesta lei cometidos em quadrilha ou coautoria, ou coautor ou partícipe que, através de confissão espontânea, revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa, terá a sua pena reduzida de 1 a 2/3. Artigo 26. A ação penal nos crimes previstos nesta lei será promovida pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no artigo 268 do Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei 3.689, será admitida a assistência da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, quando o crime tiver sido praticado no âmbito de atividade suspeita à disciplina e à fiscalização dessa autarquia e do Banco Central do Brasil, quando fora daquela hipótese houver sido cometido na órbita de atividade sujeita à sua disciplina e fiscalização. Artigo 27. Quando a denúncia não for intentada no prazo legal, o ofendido poderá representar ao Procurador-Geral da República para que este a ofereça, designe outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou determine o arquivamento das peças de informação recebidas. Artigo 28. Quando, no exercício de suas atribuições legais, o Banco Central do Brasil ou a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, verificar a ocorrência de crime previsto nesta lei, disso deverá informar ao Ministério Público Federal, enviando-lhe os documentos necessários à comprovação do fato. Parágrafo único. A conduta de que trata este artigo será observada pelo interventor liquidante ou síndico que, no curso da intervenção, liquidação extrajudicial ou falência, verificar a ocorrência de crime de que trata esta lei. Artigo 29. O órgão do Ministério Público Federal, sempre que julgar necessário, poderá requisitar a qualquer autoridade informação, documento ou diligência relativa à prova dos crimes previstos nesta lei. Parágrafo único. O sigilo dos serviços e operações financeiras não pode ser invocado como óbice ao atendimento da requisição prevista no caput deste artigo. Artigo 20.
sem prejuízo do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei 3.689, a prisão preventiva do acusado da prática de crime previsto nessa lei poderá ser decretada em razão da magnitude da lesão causada. Vetado. Artigo 31. Nos crimes previstos nesta lei e punidos com pena de reclusão, o réu não poderá prestar fiança, nem apelar antes de ser recolhido à prisão, ainda que primário e de bons antecedentes, se estiver configurada situação que autoriza a prisão preventiva. Artigo 33. Na fixação da pena de multa relativa aos crimes previstos nesta lei, o limite a que se refere o parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei 2.848, pode ser estendido até o decúplo, se verificada a situação nele cogitada. Artigo 34. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 35. Revogam-se as disposições em contrário.